Fala pessoal, aqui que você fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo a pedido de vocês o vídeo do canal do Thiago, Sentry vs Superman, quem venceria esse duelo mortal. Então bora aí, mais um vídeo aí do Thiago, dessa vez trazendo dois personagens com poderes quase meio que parecidos. Na verdade são parecidos os poderes deles, mas que diferenciam um do outro, né, algumas características, né, dos poderes. Mas os personagens têm quase o mesmo estilo, cara, os dois usam capa. Os dois se acham pra caramba, né? Pra caramba mesmo. Tipo, o Superman não se acham tanto, mas ele sabe que ele é super poderoso, né? Então, ao enfrentar um inimigo que ele sabe que não tem uma força tão grande, ele acaba meio que se achando, querendo ou não, o Superman. Então, bora ver esses dois personagens que são bem parecidos, mas ao mesmo tempo, né? Não são. Bora lá! Superman e Sentinela, essa é uma das batalhas mais discutidas entre os fanboys do Sentry e os fãs raivosos do Superman. É brincadeira, tá? Será que eles vão usar as versões mais poderosas ou as versões Afinal, básicas Superman e mesmo Sentry dele? são quase parecidos e também extremamente poderosos. Nesse vídeo eu vou te dar a resposta exata de quem venceria entre Superman e Sentry ou Sentinela. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago. Temos uma batalha mortal de hoje. E nessa batalha mortal de hoje é entre Superman e Sentry ou Sentinela contra o Superman. E quem me pediu essa sugestão, essa batalha mortal aí, foi o próprio Henrique. Me pediu aí essa sugestão. E também o Uzer também me pediu essa sugestão, perguntou na verdade, né, o que eu achava, e comentário até falei que achava que o Sentinela venceria aí com uma certa facilidade por causa da sua versatilidade, mas eu meio que nesse vídeo vou te dar a resposta definitiva se realmente o Sentinela venceria ou não o Superman. Eu, o Superman pelo que eu vi, tanto do Sentry quanto lembrando do que Superman, se você quiser que eu traga a sua sugestão, se for os dois mortal, na forma seja básica, de anime, quadrinho, mangá, qualquer personagem, eu qualquer acho que o duelo que Sentry você vence. quiser, comente aqui Eu embaixo acho que o primeiro Sentry e vence. também Se não for se os dois na esqueça, forma cara, básica, se inscreve no canal Agora, pra você se trazer eles a versões mais apelona de ambos, se você gostar, aí eu acho que o like Superman acaba pra você vencendo apoiar demais o trampo que a gente faz aqui no canal. Muito obrigado mesmo de coração. Mas no caso é o ápice deles, né? O auge. Mas eu acho que na forma básica, na minha opinião, essa acho que o batalha é Sentry muito vence. épica, tá? Não só porque não sei, né? Pode que apareça alguma coisa aí que muda essa opinião minha, né? Tudo mais. Mas porque a imponência que cada um faz em momentos necessários para a história, ela é colocada. Superman, ele contém várias versões, mas a versão que eu vou considerar aqui é a padrão e a atual, né? Superman, então, pós-crise e também dos 952, são os mesmos Supermans que se fundiram para se tornar o Superman Rebirth. Então, tudo que o Superman pós-crise fez é considerado o mesmo Superman atual. Uma coisa que ficou bem clara na história da DC em si, principalmente em Doomsday Clock, é que cada versão do Superman é ele mesmo, é apenas uma única versão, só que periodicamente deslocado mais à frente no próprio tempo, como explicado pelo próprio Dr. Manhattan. E é isso que me faz criar uma base de argumento e construção dessa batalha. A Era de Ouro, a Era de Prata, a Idade de Bronze, a Era Moderna, a então ele vai pegar Rebirth, ou aí já muda totalmente minha opinião agora. Atual, são todos um Superman só. Lá, se ele vai pegar todos todos esses Superman aí, já que eles são considerados um só, tá? então aí já meio que muda, até as minhas, antes mesmo deu... Sentinela, ele é considerado então um dos Vingadores e também anti-heróis. Agora eu fico preocupado, né? Mais forte e também poderoso da Marvel. Eu achei que ele ia pegar uma única história e pegar esse personagem, entendeu? Assim como o Sentry. O Sentry então recebeu o soro de super soldado. Então ele vai pegar o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Então agora eu já fico na dúvida também, né? Uma nova personalidade que acabou surgindo, o Void, ou o Vácuo. Essa entidade também, ela é totalmente maligna e também muito poderosa. Mas daqui a pouco, mais pra frente, a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela. O Sentinela, então, em si, já não é confiável 100%. Afinal de contas, você não sabe o que ele vai fazer no próximo passo. E o quão louco ele vai poder ficar. O Hulk é o que diga, né? Em sua luta contra o Verdão, Sentinela então estava aí tão empolgado de lutar contra o próprio Hulk. Uma coisa que temos também que pensar é que a força Sentinela também está muito ligada ao Void, principalmente que também o Void já foi capaz de dominar o próprio Hulk completamente. E ao longo dos anos, o Sentinela demonstrou vários feitos de força. Um deles é voar com tudo, usando então sua força e também atravessar a cabeça celestial, comandado pelo próprio Knu em King in Black. Em um confronto com o Magneto, Sentinela então se oferece aos Vingadores para poder afundar a ilha em que estão lutando. E é uma batalha também, que não foi uma batalha em si, né, mas sim também um massacre, Sentinela então interrompeu o próprio ataque do Terrax, que era um dos heróis do próprio Galactus.
Ponto importante que o Terrax poderia então destruir um planeta então inteiro com apenas um único golpe. Até mesmo em seus feitos, digamos, básicos, né, ele levantou um grande avião. E no encontro com o Raio Negro, o Sentinela então com apenas um único soco criou então uma gigantesca cratera no chão, que ofuscou então até mesmo o tamanho do próprio Helicarrier. Sentinela ainda também levantou um grande navio com passageiros, que ainda também continha o peso da própria água como adicional. E com apenas um balanço de braços, o Sentinela também parou a própria She-Hulk e também jogou ela para Nova Jersey. E um personagem também é que o Sentinela dominou o próprio Vazio ou Void, tá? A sua outra personalidade, que tinha então quebrado internamente o próprio Hulk. Também rasgou o próprio Ares e também dominou o Thor numa própria luta. E lembra quando eu falei que o Sentry ele é meio louco? Então, ele já então despedaçou o próprio Ares, o deus da guerra da Marvel. E em sua, entre aspas, luta, né? Porque não foi uma luta em si, porque o Thor não conseguiu então lutar direito contra o Sentinela então dominou o Thor completamente. E seguindo nessa luta, ele atravessou Asgard e também derrubou o próprio Thor nessa questão aí. Em outro momento, com o confronto contra o Thor, só que o Sentry estava então, entre aspas, morto, né, porque ele tinha acabado então de ressuscitar, Sentinela então dominou o próprio Thor novamente, até perfurou ele através de vários edifícios, enquanto então o impacto já era então sentido em todo o planeta. E para impedir a descida do Ezekiel, o Celestial, a vampira então era forçada a absorver os poderes de muitos Vingadores e X-Men também. Ela acaba então tendo os poderes de mais de 100 heróis, cara, e ainda também não conseguiu parar o próprio Ezekiel. Então, o Sentinela chega então no local e ajuda a vampira a levantar o próprio pé, né, o outro pé do próprio Celestial Ezekiel. Logo depois, Sentinela então voou com o cadáver do Ezekiel para o próprio espaço em alta velocidade, só provando então que o Sentinela então é capaz de segurar o peso de um Celestial. Normalmente, um peso de um Celestial ele é muito variável, tá? Mas, por exemplo, o Arishem, o seu peso é cerca aí de aproximadamente 22 milhões de IBS ou 9 milhões e 979 tons. Convertendo então o peso aproximadamente muito acima de 1000 libras, contendo então esse peso. E em sua fusão, fundido com o próprio Void, que isso? Então, o próprio Sentry imperfeito, Sentinela foi capaz de derrotar os Scouts, então os poderes do próprio Sentinela Dourado. E esse mesmo Sentry mandou o Thor e a Capitã Marvel voando pela cidade. Ele também soube lidar facilmente contra a She-Hulk selvagem. E esse Sentry também perfeito chegou a trocar umas porradas com Hallfather Thor, o que também aguentou e também deu golpes nesse próprio Thor, que também chegou a vencer essa luta aí também contra ele. E o Sentry também, desde essa primeira era, ele também tinha os seus vilões, né, digamos assim, mas tinha um que era, digamos que um destaque, né? Ele era justamente o próprio Void. Ele literalmente lutava então frequentemente contra o próprio Sentry naquela ocasião, naquela época também, né? E o Sentry ainda também lutou contra vários Doombots, usando então sua estátua gigante do Doutor Destino. O Sentinela também ainda pegou o próprio Hulk irritado, gerando então o próprio impacto no local ali. E nessa luta contra o próprio coletivo, o Michael Ponter, da Terra ao Sol, antes de ser derrotado, o coletivo ele é um mutante que absorveu os poderes de vários mutantes, de todos os mutantes, né, que foram aí desenergizados do próprio Diame, né, no caso lá da Wanda que ela acabou causando, né. E de acordo com o Homem de Ferro, a única razão pela qual o Sentinela estava então durando tanto tempo naquela luta é por causa da sua inexperiência do próprio Michael com esses poderes mutantes que ele tinha naquela ocasião. O que deu a entender, que também é que dá a entender, né, que o Sentinela então teria mais dificuldade numa luta contra o Michael se ele tivesse então um domínio completo, também a experiência completa, né. Sentinela contra o Ultron, esse também foi o confronto que rolou também, confronto físico contra o Ultron, onde ele atinge com força suficiente para poder causar onda de choque e também atordoá-lo brevemente. A batalha então termina então empatada então contra o Ultron, tenta derrubar o próprio Helicarrier em Nova York. Que também essa luta também continua em alguns rounds depois, né? Continua essa luta depois. E uma das batalhas também impactantes do Sentinela é ele contra o Hulk, né? Contra o mundo. Essa batalha então envolveu vários heróis, X-Men, Quarteto Fantástico, Vingadores e muitos outros. Esse Hulk tava muito então, poderoso, destruído e também em chamas muito por 3 poderoso dias. mesmo. O Hulk venceu então no final da luta, né? Contra o Sentry, que estava então perdendo o controle de sua sanidade e os poderes também. Quando o Sentinela então estava então sob o controle do próprio Void, o Void então atingiu o escudo planetário da própria mulher invisível, que tinha então criado como proteção, várias vezes com a força suficiente para poder esgotar ela e fazer com que ela sangrasse pelo nariz. Por mais que a Sue Storm tinha então deixado o escudo cair por escolha, ela, pela imagem, a intenção dela também, que também parecia, né? Ela não parecia então que iria aguentar muito tempo caso ela tivesse ali mantendo ali o escudo então de pé. Enfim, isso é só um pouco sobre o Sentinela e o quão poderoso ele pode ser. Já o Superman, ele contém números feitos de força, desde os seus mais básicos até os mais simples. Até mesmo
somos mais fortes. Se também pegar absurdos. as HQ Por exemplo, antigas já do carregou Superman num lá, navio com acabou uma o mão cara, só com aquelas parou uma nave HQ, espacial só aquele em queda, Superman lá carregou uma já pirâmide fazia um marciana da Terra de absurdo. volta a Marte. Superman também carregou uma enorme carga de É massa ridículo a kryptoniana, força e do puxou também Superman a Terra quando contra o nos poder do começos dos quadrinhos Starbreaker. lá, Junto com puxava a Lanterna vários Verde da Mulher planetas. Maravilha, ele também puxou a Lua para a atmosfera da Uma própria corrente, Terra mano. de volta. Ele ainda também puxou a Terra com um monte de outros Supermans e Lanternas Verdes também, de várias terras, né? Moveu também o sistema solar que estava então comprimido num tamanho menor para longe, o suficiente da Terra para que ele pudesse então crescer até o tamanho máximo dele. Ele também até puxou o cajado do próprio Highfather para fora do próprio Social Hall com a ajuda da sua própria visão de calor. Superman também parou uma nave que também teria partido do planeta inteiro ao meio. Outro feito interessante do próprio Superman também é que ele também parou um impacto que teria então destruído a América do Norte. E junto com John Stewart, o Lanterna Verde, né, Superman também conteve um buraco negro de se libertar totalmente e também destruiu o sistema solar inteirinho. Destruiu também uma grande parte da Lua com a onda de choque com apenas um único soco. E em sua luta contra a Mulher Maravilha, ele deu um soco nela do Sol de volta à Terra. Destruiu um planeta ou Lua praticamente está com um único salto, enquanto então estava tão severamente enfraquecido e também preso na sexta dimensão. E Superman também suportou o peso da Terra Pronto, por 5 acabou. dias seguidos, enquanto Não então precisa estava falar tão mais privado nada. de radiação solar. Já era. Depois comentou que aguentaria mais peso. Superman também derrotou o Shazam e a Supergirl ao mesmo tempo. Ambos estavam então em suas versões de Batman que ri. Até mesmo a morte não pode matar o Superman. Isso é bastante coisa, cara. Afinal, sua força faz resistir a isso. Ele também foi capaz de resistir à equação anti-vida, enquanto então enfraquecido pela própria Kryptonita, e pode então destruir universos infinitos. E para forma de contenção, Superman também segurou o Superboy pela garganta. Ele também ameaçou a destruir toda a Zona Fantasma. A Zona Fantasma, ele é um anti-universo. Na HQ Superman 2018, ele também conseguiu acertar o próprio Raul Guzar com tanta força, cara, que literalmente abalou a Zona Fantasma e a fez tremer. E ele também é força suficiente para poder suportar um buraco negro em uma escala universal. Enfim, esse é o básico do Face Superman. Afinal, a DC nunca deixou um limite concreto para o Superman, porque em algum momento ele sempre irá superar os seus limites, seja então absorvendo mais energia ou mesmo não se contendo. E se formos então comparar feitos de força mesmo, tá? Superman tem uma galeria de feitos de força bem maiores, bem melhores do que esse que eu citei aqui. Nessa vantagem, o Superman ele então levaria velocidade. Esse seria um ponto interessante, tá? Afinal, não dá pra negar que o Superman e o Sentry sejam tão rápidos. Sim, eles são muito rápidos. E quando eu digo rápido, é rápido no modo geral. Na locomoção, indo do ponto A para o ponto B, até mesmo no combate, a forma de reagir a cada situação. O Superman, por exemplo, tá? Ele saiu do hipertempo mostrando então uma velocidade imensurável. Hipertempo então contém universos e realidades infinitas. O Superman também voou de Vega para a Terra em um máximo de 10 minutos. Vega está entre 20,8 anos-luz da Terra, e ele então voou mais de 1 milhão de vezes que a velocidade da luz. Ele também mostra que é mais rápido que o próprio teletransporte. Superman também se move tão rápido que o Superboy e o Wally West e o Kid Flash ainda nem tinham terminado a corrida que estavam então tendo. E ele também foi constantemente retratado tão rápido quanto o próprio Hal Jordan, que enquanto estava viajando com o Guy Gardner, voou para o setor espacial 3600 na borda do universo de Oa, no centro do universo, em 10 horas. Ele também diz que pode então medir o tempo entre nanosegundos. E indo então para o Sentinela então voa da Terra para o Sol em questão de instantes, e tendo então uma velocidade então acima da luz. Sentinela também é capaz então de dar Speed Blitz, inclusive ao próprio Balder. E usando então seu Speed Blitz, Sentinela também arranca a cabeça da própria Morgana Le Fay, antes mesmo que ela pudesse então reagir. E ele então já voou da Terra até Saturno em questão de segundos. O Sentinela também afirmou em 2 ocasiões diferentes que opera em milissegundos. O milissegundo é o milésimo de segundo. Na minha opinião, daria então uma briga boa, porque assim como o Thor, Sentinela então já é capaz de acompanhar e até que surpreendeu o Thor também numa luta. Que vai lembrar que o Thor pode então viajar entre reinos e também se locomover na velocidade da luz. Com o Superman não seria diferente. A luta sim seria muito equilibrada, mas aí entra o fator de que Superman estaria com a sua moral restringida ou não. Ele partiria com tudo contra o Sentinela, não importando os estragos. Tem essa questão também, que inclusive, atualmente, parece que Superman então superou a distância entre o espaço e o tempo em sua luta contra o próprio Lex Luthor na HQ Action Comics número 1050. Mas a vantagem e todos os feitos que o Superman contém, que eu nem citei aqui, tá? Por exemplo, afinal, o vídeo, se eu citasse aqui, né, seria mais de 1 hora só pra falar sobre isso. Mas o Superman então teria uma certa vantagem aí. Resistência.
Essa é a questão de discussão clara a ser resolvida. Sentinela então pode ser um herói que armazena muita energia e a maioria delas é solar. Fora que ele também tem a capacidade de tancar energia residual do nulificador Ultimate. A resistência se expande também a diversos tipos de fatores, desde o quão forte você vai aguentar uma destruição, até mesmo se você vai conseguir ser capaz de se recuperar de um poder infligido a você. Nesse quesito, o Sentinela se torna então superior ao Superman. A sua alta capacidade de então se regenerar, também resistir a situações graves, é bem superior ao Superman. Por exemplo, quando o Sentinela então foi desintegrado molecularmente pelo Homem Molecular, logo depois voltou com esses poderes aprendidos. Ele mesmo também morto pela sua esposa, depois voltou à vida instantaneamente. E a sua capacidade então de regenerar os ossos é algo surreal, que o próprio Wolverine ficaria então com inveja. E pode então rasgar seu próprio rosto como se não fosse nada. Ele também pode então regenerar a partir de um único átomo inúmeras vezes. E mesmo que a sua cabeça então esteja esmagada, destruída completamente, ele ainda também irá se recuperar. Aí você me pergunta, Superman ele pode superar isso? E eu te digo não e sim, ao mesmo tempo. Não porque em situações normais Superman não conseguiria se regenerar ou resistir a situações como essa, mas sim porque dependeria de situações, né? E o fator regeneração, Sentinela sempre pode ser superior ao Superman. Mas Superman contém então uma resistência de outra forma, que torna então impossível, digamos assim, né, de matar. É óbvio que sim, Superman então já morreu, mas não é algo que você vai ver frequentemente. Por exemplo, como quando ele sobreviveu à morte do universo e abriu um buraco na cabeça da morte quando tentou levá-lo. No contexto geral, se falarmos de resistência, se tirarmos esse fator de regeneração, o Superman também tem uma galeria superior ao Sentinela, e isso dá então ao conjunto que Superman na maioria das vezes tem a sua pele, o seu corpo com revestimento extremamente duro. As moléculas ficam então revestidas com tanta potência solar que dificilmente ele pode ser ferir gravemente, cara. E para isso acontecer, precisaria então de componentes de altura para poder ferir ele. Como por exemplo Darkseid, por exemplo, né? Outro fator que me faz pensar que o Superman então conseguiria resistir tão bem quanto o próprio Hulk na luta contra o Sentinela é que o Superman então suportou a exposição a uma tempestade cósmica que transforma tudo que passa por ela em um nível atômico. Agora, é lógico que o controle molecular do Sentinela poderia então sim causar problemas para o próprio Superman. Talvez. Versatilidade. O fator versátil não dá para negar que o Sentinela ele é muito mais versátil que o Superman. O Sentinela tem vários poderes, muito mais poderes que o Superman. E muitos desses poderes o Superman não tem. Além disso, o Sentinela também demonstrou ser bem mais versátil com esses poderes, mesmo estando então em grandes dificuldades, seja então voltando de volta à vida, até mesmo finalizando a luta com um poder absurdo. O que o Superman então poderia fazer em relação a isso seria o de sempre, usar sua força e vontade e sua força que é gigantesca para poder resistir a tudo que o Sentinela iria jogar nele. O Superman tem o seu poder de disparar raios pelos olhos, onde ele então pode soltar toda a sua energia do seu corpo, causando então um estrago gigantesco, mas mesmo como consequência, ele também pode ficar sem forças para poder lutar por mais tempo. Mas vale lembrar que isso não seria um grave problema para o próprio Sentinela, afinal ele poderia sim sobreviver a isso e também absorver essa energia. E nesse quesito, na minha opinião, o Sentinela ele é mais versátil com seus poderes do que o próprio Superman. Quem vence? Olha, é lógico que esse é um duelo difícil, sim. Primeiramente que duvido muito que o Sentinela morreria, afinal ele é capaz de voltar dos mortos instantaneamente, assim como ele fez inúmeras vezes, já citado aqui no vídeo também outras vezes também, e também como aconteceu com a Morgana Le Fay, que tentou matar ele, mas ele voltou de volta, né? Agora tem um fator de que porque o Sentinela ele foi morto pelo próprio Knu. Na minha opinião, o cara que escreveu King in Black não sabia o que estava escrevendo. Ele não sabia quem era o Sentinela, não sabia os poderes do Sentinela. Porque se ele soubesse quem era o Sentinela, ele não teria morrido daquele jeito. E muito menos ressuscitar agora como aconteceu com um zumbi louco, né? Pois como eu falei, mesmo o Sentinela sem ficar com o Void, ele ainda também tem a sua parte, Robert. Então meio que nessa história foi mal escrita pro próprio Sentinela, como conhecimento de não saber quem é o Sentinela em si. Outro ponto é, Superman sim, pode ser mais forte fisicamente que o Sentinela, mas pouca coisa em medidas das situações. Só que essa força não seria suficiente para matar o Sentinela. Nocautear?
Sim, pode acontecer. Afinal, o Hulk conseguiu tal feito. O Void é essa entidade absolutamente poderosa e que não tem nenhuma fraqueza, entre aspas, em si. Então seria difícil de se enfrentar. Em todas as vezes que o Void esteve em ação, a situação então se tornava então um caos. O Void, ou Vazio, foi morto pelo Thor. Mas lembre-se de que Sentinela então queria morrer. E o Vazio, sendo então morto pelo Thor, foi uma forma de demonstração da sua possível vulnerabilidade que ele tinha naquela ocasião. Não seria fácil o Superman então enfrentar o Void, mas as chances dele perder são altas também. Afinal, a influência maligna do Void pode afetar a mente do Superman também, mesmo que ele tenha proteção. Pois nem mesmo os telepatas mais poderosos da Marvel, como Xavier, Emma Frost, Doutor Estranho e muitos outros, conseguiram afetar o Void. Por fim, essa é uma batalha difícil, que sim, está aberta para vários tipos de conversas com vários tipos de argumentos, principalmente quando é com o Sentinela fundido com o Void. O famoso então Centro Imperfeito, né? Onde ele também pode manipular a realidade com sua mera presença, numa escala então mais alta que antes, e mesmo que ele também, antes de estar fundido, já era então capaz de romper facilmente o espaço galáctico. E essa luta contra o Bill Raio Beta, por exemplo, estava então massacrando então o próprio Bill. Todos os heróis então tiveram que unir contra ele para poder tentar atrasar o Sentinela na situação onde ele estava então lidando com o próprio Câncerverso. De qualquer forma, Superman então tem as suas vantagens na força, velocidade e até mesmo na própria resistência de certa forma. Mas numa luta como essa, mesmo o Sentinela então estando então em desvantagem, ele ainda também poderia aprontar e também impor problemas para o próprio Superman. Mesmo o Superman então tendo a experiência de ser bastante inteligente, enquanto a lutas como essa aconteceria, né, a situação dependeria do quão disposto o Superman estaria para poder lutar contra o Sentinela. E se você me perguntar se o Sentinela venceria o Superman se contendo, para mim sim, o Sentinela venceria. E se você me perguntar se o Sentinela venceria o Superman não se contendo, lutando com tudo, com todo o seu poder, para mim não. O Sentinela não venceria. Mas o Superman não chegaria a matar o Sentinela, muito menos derrotá-lo, de certa forma, né? Uma forma definitiva. O máximo que poderia acontecer, ocorrer, seria então nocautear por um tempo o Sentinela. Assim como o Hulk conseguiu fazer. Por mais que o Sentinela seja poderoso, ele ainda não tem feitos abundantes tão profundos quanto o Superman. Talvez o Void poderia auxiliar o Sentinela nessa batalha, mas não seria a vitória 100% do próprio Sentinela. Na minha opinião, Superman venceria essa batalha. Mas e você? Quem você acha que vence? Superman ou Sentinela? Bom, eu ficaria na dúvida, né, depois de ver esse vídeo aqui. Mas se você pegar todos os feitos que o Superman tem comparado ao Sentinela, tipo, o Superman tem muito mais coisa, né? Só que se levar em consideração dois personagens que é totalmente diferente. Então, você vai pegar um personagem que é o Superman, que é querido pela DC Comics, que o Superman é super querido pela DC Comics. E o Sentinela, que não, já não, pelo menos pra mim, na minha opinião, parece que não é tão. Tipo, ele tem muito. Aparece em muitas histórias com certeza, mas não é tão. Tão amado igual o Superman, né? Igual o Superman é amado pela DC Comics, o Sentinela não é tão amado pela Marvel, né? Mas mesmo assim, é uma batalha bem difícil, com certeza, né? É como ele disse, tipo, mesmo a resistência do Sentinela não sendo tão quebrada, tão apelona igual a do Superman, ele tem poderes de sempre voltar, ele sempre vai se regenerar, não importa o que você faça com ele, o cara vai voltar à vida todas as vezes. Então, tipo, é bem complicado uma luta onde vai meio que dependendo da resistência de cada um, né? Tipo, quem acabar ficando, perdendo a resistência mais rápido vai meio que perder no final. É como ele acabou dizendo ali, tem chance do Superman meio que nocautear o cara? Tem, mas ele foi nocauteado pelo aquele Hulk lá, que aquele Hulk tava muito, mas muito puto, cara. Aquele Hulk tava muito forte, muito poderoso mesmo. Quem dera que o Superman não seria apagado também com o soco daquele Hulk. Pô, aquele Hulk lá tava em outro patamar, mano, nível de força. Então, agora eu fiquei nas dúvidas também. Eu ainda continuo achando pelos feitos que cada um teve, né? Tipo, eu achei que seria considerado o Sentry, tanto o Sentry quanto o Superman, de uma única história. Mas meio que levando em consideração, são várias histórias, só que períodos totalmente diferentes, né? Então é meio que óbvio meio que considerar esse personagem, tipo, dos feitos do passado com os feitos do futuro. Então é o mesmo personagem em si. Então o Superman acabou tendo mais, mas como eu disse, o Superman é amado pela coisa. Ele tem várias histórias e em alguma história ele vai acabar sendo muito mais quebrado, muito mais apelão. Eu ainda preferia entre os dois, eu acho o Sentry em questão de visual mais da hora. Mas eu não vou ser
modinha de pegar e falar que eu gosto do Sentry. Não, é o ambos os personagens que eu gosto. Não vou dizer modinha assim, tipo, eu acho da hora ambos os personagens e curto pra caramba os personagens. Tanto a aparência quanto a força. Afinal, a força é quase parecida, né? Não tô querendo não. Eles têm meio que parecido em questão de força, mas ao mesmo tempo não é. Mas eu ainda acho que ainda assim o Superman acabaria com saindo vitorioso, mais pelos feitos, tá? E por ele ser amado também. Ela disse. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários uma música, um vídeo pra mim estar reagindo, beleza? Vou indo nessa. Falou, até a próxima e fui.